Boa noite a todos. Eu sou a Meire Akemi, e estou aqui hoje para a gente fazer um exercício, recebendo a força do nosso sistema familiar. Então, eu pedi para que todos ordenassem sua árvore, colocando, deixa eu separar aqui um pouquinho para ficar mais visível. Do lado de cá, a árvore materna. Então, quatro na primeira fileira, dois e um. Aqui é minha mãe, meus avós e meus bisavós. E agora do lado de cá, pelo lado do paterno, quatro, dois e um. Também os bisavós, avós, meu pai e aqui na frente sou eu, certo? E aí eu vou pedir para vocês ordenarem desta forma. Encapei todo mundo de uma vez. E aí põe o pezinho no chão. Vocês evitem ficar com as pernas cruzadas, tá? Deixem até um pouco entreaberta, melhor, para poder abrir ou receber, tá bom? A gente estava fazendo só com a fileirinha até os avós, mas aí caiu a consciência de que a gente devia de uma fileirinha a mais, e aí a gente acolheu e fomos pegar mais pedrinhas. Então, são 16 ao total, porque uma fica fora, a gente vai pôr só depois. Todos já se arrumaram suas pedras? Podemos? Seus objetos? Podemos. E aí não importa o que é. Se você, eu até trouxe vidrinho de esmalte para pôr, mas meus esmaltes são todos vermelhos. Eu falei, não vai ficar bom não na câmera. Então eu peguei as pedras mesmo. E aí começando por qualquer um deles, do lado que vocês quiserem, dos avós, tentando buscar, trazer à memória a carinha, o rostinho de cada um deles. E quem não teve a oportunidade de conhecer, não importa, mentalizem a energia, né, da, da pessoa. Uma avó pelo lado, uma bisavó pelo lado materno, tá certo? E aí você vai colocar a mão numa dos objetos, mentalize o nome se você souber. Vou pedir só para vocês fecharem o microfone. Imaginem a pessoa à sua frente, sua avó, bisavó, bisavô. Se você não sabe o nome, pensa só no, no lugar dele, a outra bisavó, outro bisavô. Aí vamos para a fileira da frente. A sua avó, seu avô, sua mãe. E agora pelo lado do pai, a bisavó, o bisavô,
avó, bisavô, sua avó, seu avô, seu pai. E você? E aí imagine você olhando para todos eles. Cada um deles. Com gratidão, pois a vida veio deles. E nós vamos voltar de novo lá na bisavó materna, olhando para ela, vai falar: minha bisavó querida, sou muito grata a tudo que você viveu, todas as dificuldades e todas as alegrias. Valeu a pena, minha avó. Se você sentiu um pesar, algo no seu corpo pesado em relação a essa bisavó, você pode dizer para ela, verbalizar: minha avó, eu carrego coisas que não são minhas, são suas. Eu deixo elas com você. Fico somente com os aprendizados. Imagine ela acolhendo. Toque no seu bisavô, pai da sua avó, pai da mãe da sua avó. Sinta no seu corpo como é estar no lugar dele. Agradeça pela vida que veio dele. E se for pesado, se alguma coisa pesou, você também pode devolver para ele. Se você não sentiu nada de peso, somente agradeça. Talvez você sinta no seu corpo alguma dor, algum ponto específico, que seja um padrão na sua família. E aí você mentaliza. Essas dores, essas limitações não são nossas, são suas. Eu deixo com você o que é seu.
Nós não precisamos sentir as mesmas dores para nos sentirmos pertencentes a essa família. Agora vá para outra bisavó, mãe da sua avô, por parte de mãe. Imagine como foi a vida deles há anos e anos atrás, com tantas privações, dificuldades, mas também com alegrias e realizações. Se encha de tudo o que for bom e positivo. De novo, se algo pesou ou doeu, devolva, agradecendo pela vida que recebeu deles. O mesmo com o bisavô, recebendo dele a força, a coragem, se alguma parte do seu corpo pesou ou doeu, você também vai fazer um movimento de humildemente devolver e pedindo para que você possa fazer diferente. E assim a gente vai para a bisavó do lado paterno, também nos conectando com ela, reconhecendo as dificuldades e as alegrias que ela viveu e agradecendo pela vida. Mesmo com o bisavô, pai da mãe, recebendo toda a energia do masculino desse sistema e conhecendo tudo que eles viveram de bom ou de desafios e agradecendo.
Outra bisavó, recebendo dela, força do feminino, do sistema. E se algo pesou ou doeu, carinhosamente devolva, pois eles são grandes, eles dão conta. E agora o bisavô, pai do pai, e sem julgamentos pelas escolhas que eles fizeram. Verbalize que tá tudo certo, foi como deveria de ser. Acolha e receba. E assim passamos para a geração dos nossos avós. Toque na sua avó materna, mentalize o nome dela, procure trazer momentos que vocês viveram juntas, pequenos agrados que ela fez, aquela comidinha gostosa, aquele carinho, aquele cuidado, às vezes até um puxão de orelha, e agradeça a ela por tudo. Agora toque no seu avô, dizendo o nome dele, trazendo a lembrança dos momentos juntos que vocês tiveram. Agradeça a ele pela vida. E se algo pesou, doeu, respeitosamente devolva.
Vamos agora para a avó, do lado paterno. Imagine tudo que ela viveu, todas as alegrias e dificuldades. E procure trazer a lembrança a algum momento que você estiver. Reconheça que talvez você nem se lembre, mas vocês tiveram muitos momentos, alguns felizes, outros nem tanto. Agradeça a ela e vá agora para o seu avô. Reconheça tudo que ele viveu, todas as dores e alegrias. Se você sabe de algo que pesou ou que doeu, respeitosamente devolva, pois ele é grande, ele dá conta. E aí chegamos na geração dos nossos pais. Toque na sua mãe e receba dela a força do feminino do seu sistema. Mesmo que ela não tenha sido uma mulher muito feminina, pelas dificuldades ou situações que ela teve que enfrentar, receba essa força da leveza. Devolva para ela essa sensação de que você deve lutar para que as coisas aconteçam. Receba somente a leveza, o sorriso, o carinho e a alegria. Agradecendo pela vida. E agora, toque em seu pai. Imagine
tudo aquilo que ele passou para que você chegasse até aqui. Agradeça e reconheça que ele fez o melhor que ele podia. E se algo pesou ou doeu, respeitosamente devolva. Até chegar em você. Toque em você. E olhando toda a sua árvore, imagine essa força, essa potência chegando até você, te nutrindo, imaginando que você está à frente deles, todos. Mentalize e verbalize que o seu sucesso será em homenagem a cada um deles. Imagine agora você recebendo do seu sistema familiar toda a coragem de ir à luta, de conquistar, de realizar, toda a amorosidade e cuidado, todos os dons que os seus antepassados têm, todos os talentos que eles passaram para você. E receba e acolha todos eles em seu coração. E aí vocês vão pegar aquela pedrinha que eu pedi para vocês deixarem por fora, vocês vão colocar à frente de vocês, imaginando que agora vocês olham para cá, que é a prosperidade, o futuro. E imaginem tudo que vocês desejam para o futuro de vocês. Como vocês desejam estar daqui 10 anos? Com a maior riqueza de detalhes possível. Imagine quem estará à sua volta, como estará a sua vida, qual será o seu propósito atingido e realizado. E a diferença que você fez neste mundo
na vida das pessoas que disseram. Como fica o seu corpo quando você se imagina daqui 10 anos? Se preencha desta alegria e dessa força. E agora, junto com seu propósito, com seu futuro, você se vira, imagine que você está se virando para todo o seu sistema e agradece a cada um deles. E se preenche. E assim nós encerramos aqui nosso exercício. E desta vez, ao invés de cartinhas do meu baralhinho, eu vou mandar o link do Minutos de Sabedoria. Ele é um livretinho que meu pai tinha o hábito de sortear sempre, todo dia. Vivia na mesa dele de trabalho, inclusive. E agora tem a versão online. Então vocês vão pensar em cada um deles e sortear para saber qual a mensagem que cada parte de vocês, do sistema de vocês, está enviando para vocês. É Minutos de Sabedoria Online. Aí vocês vão clicando e vão receber a força e a mensagem do sistema de vocês. Como foi para vocês receber, entrar em contato com eles, alguém quiser conversar, verbalizar. Aí eu vou- Gratidão, Lu. Sim, gratidão mesmo. Nossa, foi mágico, como sempre. É interessante que eu peguei uma matriosca e desfiz ela, né? Ah, que lindo. E coloquei aleatoriamente, mas a matriosca que ficou a maior foi a minha avó materna, né? Uhum. Que Para quem não a sabe, aventura. matriosca é aquela bonequinha que encaixa um É, dentro do outro, dentro do aqui, outro, dentro do outro, sabe? dá para ver? Sim. E, e ficou, por último, o bebê, o meu bebê da prosperidade. Isso mesmo. É, interessante. E essa sua avó era a mais forte mesmo. É, ela saiu daqui da região de Passa Quatro, né, com Ah, 4 filhos e não sabia que estava grávida e foi para São Paulo depois que soube que meu avô estava traindo ela. ah, Ela sempre foi muito ligada à política, né? Foi vereadora em São Paulo, foi candidata a deputada olha e só. faleceu quando foi candidata a deputada. Teve um ataque cardíaco e acabou falecendo não por causa do ataque cardíaco, mas teve uma infecção hospitalar. Uhum. E é gozado que os pais dela são os únicos que as pedras foram do mesmo tamanho, porque os outros, as pedras todas, as mulheres ficaram maiores que os homens. Sim. É, mas os pais dela não. Eles foram as pedrinhas.
É do mesmo tamanho, é interessante. Depois você entra no Google, tem aí Ah, uma ferramentazinha do Google, deixa eu pôr aqui, hum, da foto. Não sei se você. Bem aqui, ó, tem a câmera. Aí você aham, tira a foto do objeto, da pedra, para você ver aham. que pedra é e para que serve, que também pode ter mensagem aí. É, eu imaginei isso. Eu falei, ai, preciso lembrar, né? Porque eu sabia todas, agora não sei mais. É isso aí. Eu fui ganhando e falei assim, não, tem alguma coisa, né? Além dessa questão dos tamanhos, né? Sim, É, minha mãe, justamente da minha mãe, foi, foi essa, né? sim, É a transmutação. isso E mesmo. meu, e meu pai, que é o safadinho da história, foi menor que minha mãe e ainda verde, né? A cura, como é? Então, ele pequeno, porque ele era safadinho, porque ele estava preso na criança dele, né? É, sim, De fazer o que dava na telha, sem assumir as sim, responsabilidades das suas exa escolhas, dos seus atos. exatamente, isso mesmo. E ele Pois é. fez. Mais alguém quer compartilhar? Eu vou compartilhar um pouquinho. Primeiramente, quero agradecer. Nossa, foi incrível esse movimento. Nunca imaginei que uma coisa poderia ter tanta força assim, sabe? Sim. Assim, nunca participei de algum movimento assim, então foi novo e foi incrível. E é, quando você falou, antes de você falar se a gente sentisse alguma coisa, eu senti lá no meu bisavô, Uhum. por parte da minha mãe, né? Mas veio uma dor forte no meu peito, assim, que eu acho que ou ele deveria ter algum problema de coração ou de pulmão, não sei. Foi me apertando assim a garganta. Aí você falou, né, que eu poderia deixar, né, com Uhum. ele o que era dele. Aí quando eu fiz o movimento, parece que foi tirando de mim, sabe aquela Sim. coisa. Aí foi assim tão incrível. Eu usei pedras, né, pedrinhas. Eu tirei várias pedrinhas que eu tinha. Ela falando dos tamanhos da pedra, só teve um pedregulho do meu pai, foi o do meu bisavô. Eu falei, ele deve ser que era muito grande. Veio assim, ele era muito grandão. Apesar de eu ser pequenininha, mas teve na minha árvore genealógica, né, pessoas grandes. Sim. E eu escolhi para meu pai a pirita, incrível, né? Que eu busco a prosperidade. Eu passei por muitos desafios na minha vida. E a parte financeira é sempre bem. Eu falei que eu queria, né, essa força dele, essa Isso. prosperidade linda dele, que ele me direcionasse para a vida, que eu não tivesse tanto medo de buscar o que é de merecimento meu, né? E eu trabalhei mais do que de outras vezes, que eu já fiz movimentos através do meu pai, no perdão, né? Uhum. Perdão por tudo e eu pudesse receber também um amor, né? Uhum. E minha mãe foi mais fácil, o lado da minha mãe foi mais fácil, eu só fui muito grata. Mas foi assim de um impacto tão grande, gente, esse movimento. Então, sou muito grata mesmo. Assim, não imaginava. Você falou que ia fazer um movimentozinho. Eu não esperava, sabe? Foi uma coisa, um sentimento assim tão profundo dentro de mim, assim. Veio lágrimas, outros momentos vieram alegrias, principalmente com o meu lado materno, com a minha avó, né? Nossa, eu me senti abraçada por ela, mesmo sem conhecê-la. Então, gratidão profunda a você e também às colegas que, né, se colocaram nesse lugar de hoje fazer esse movimento e aprender um pouquinho mais com ele. Obrigada, viu, Meire? Imagina, querida, eu que agradeço pelo seu depoimento. E aí, mais alguém? Não? Meire, Oi, querida. boa noite. Quero agradecer imensamente que você sente tanta força, né? E você sente dores, você sente emoções, você sente tanta coisa, meu Deus do céu.
A gente não imagina, O, né? isso, o lado do meu pai eu não conheço muito. A única Aham, pessoa que eu conheci foi a minha avó paterna. aham, E ela tinha uma força enorme. E era muito engraçada que eu peguei uma pedrinha, hum, as maiores pedras eram da parte do meu pai. E essa minha avó, que faleceu aos 91 anos, praticamente ela faleceu que já não estava bem, mas, tipo assim, não tomava remédio para nada, aquela pessoa super valente. E eu olhava para a pedra e falava assim, sabe quando a gente fala assim, pequena mulher no tamanho, mas imagina. grandiosa? Aham, Isso. E praticamente toda a parte do meu pai foi pedras verdes e azul, sabe? De muita cura mesmo, muito sentimento de cura. E o meu avô paterno, eu sei que ele saiu meio que fugido da Itália, né? Então uhum, me veio muito essa questão do sofrimento, né? De sair uhum, do seu país para vir para o Brasil e muitas vezes veio no navio com um monte de gente que ficou doente, veio muitas imagens, sabe? Quando você vai tocando as aham, pedras, você vê vem umas imagens de muito sofrimento, sabe? sim, Era uma coisa muito, muito forte. E na parte da minha mãe, recentemente, o ano retrasado, eu descobri que praticamente a minha avó materna, ela foi casada, obrigada com meu avô, porque naquela época os pais era que assim, escolhiam, né? né? E era assim. Aí depois eu conheci uma tia que fugiu para casar com quem ela queria, e Aham, outras duas tias avós também fugiram para casar, sabe assim? aham, Que era forte isso daí. E eu consegui sentir essa energia desse sofrimento, sabe? Que essa sim, energia forte de você não ter escolha, você não ter essa, essa liberdade de você escolher. Senti sim. bastante isso. E aí E você vai imaginar a sua árvore e você vai dizer: sou grata a tudo que vocês sim, viveram, mas me permita fazer diferente e escolher o que eu realmente quero e realizar. E o meu sucesso vai ser em homenagem a vocês. sim. Nossa, forte, muito forte. E uma pedra que eu gosto muito em casa, que é essa ametista, foi Aham, tão engraçado que ela foi meu avô, que sim, foi a pessoa que eu mais tive contato, meu avô materno, né? Que eu falo que ele foi o amor da minha vida, assim, que, nossa, tenho um amor muito grande por ele. Também tá no mundo espiritual. E sempre quando eu lembro dele, eu lembro com muita alegria, porque ele era uma pessoa muito alegre. sim. E você vai sentindo a força, né? Até quando a Cíntia falou da dor no coração, meu avô era especialista em operar do coração. Até quando você pega na pedra, assim, você sentia assim, nossa, umas pontadas no coração, sabe? Sim, E é forte mesmo. Eu quero agradecer esse exercício, né? Todas as que estão aqui se permitiu a sentir, né? Tudo que veio de nós, né? E muitas vezes por que que a gente tem umas situações e muitas vezes porque a gente não enxerga essas dores, né? é. A gente não enxerga isso. Por isso que a gente vem carregando dentro de nós isso, né? Uhum. A gente não para muitas vezes para a gente olhar, agradecer, abençoar essas pessoas que vieram antes, né? Então, quero muito te agradecer. Nossa, tô impactada, porque teve umas horas que algumas pedras que eu não conhecia, nunca vi. Você falava, sente a energia, era uma energia assim, dava um sono, abria a boca. Eu falava, meu Deus do céu, não tava com sono até agora. Tava ansiosa, esperando para chegar 8 horas. Quando deu 19 e pouco, eu mandei, Cris, vamos, entra na sala. Tipo, e aí e vai dando esses cansaços, assim, sabe? Aquela energia pesada nos ombros, né? Você fala, meu É. Deus, como é forte. Muito obrigada. Gratidão. Eu é que Que o agradeço. Criador transborde seus potes de bênção, viu? Muito Amém. grata. Os nossos. E aí, Cris, você também quer falar?
Quero sim, gratidão, Meire, por mais essa oportunidade, gratidão também a cada uma das meninas que participaram. Assim como a Mônica, o que eu mais senti foi muito bocejo, lágrima descendo, sem eu estar nariz querendo escorrer, lágrima descendo. E o mais interessante é que para a parte da minha mãe foram mais as pedrinhas ou transparentes ou na parte amarronzada, né? Por Uhum. parte do meu pai já foram mais rosadas e verdinhas. Agora a pirita, não entendi o porquê, ficou com a mãe do meu pai. Enfim, ainda não entendi o porquê com ela. Se fosse com meu pai, Procure até saber o entenderia. talento que ela tinha. Pirita é dinheiro, mulher. É, então, por isso que eu falei, se ficasse com meu pai, até eu tinha entendido, mas ficou com a minha avó, então não Então, entendi muito bem o porquê, mas deve ter pesquise um aí, pesquise motivo. aí. De repente, ela tinha algum dom, alguma coisa que pode ser um caminho para você seguir, entendeu? Outra Mas, coisa que eu senti bastante foi meu refluxo, o estômago queimando, sabe? Essa sim, parte aqui sim, queimando bastante. Mas assim, é muito forte. As memórias assim com a parte paterna, eu não tenho muito. Meu avô, infelizmente, eu não conheci. uhum, Conheci a minha avó, mas ela não deixava nem a gente chamá-la de avó. Vi minha avó só umas 3 vezes. E agora com a mãe da minha mãe, o pai da minha mãe, sempre foi uma ligação muito forte, né? Nenhum deles são vivos mais, mas eu sinto muito a presença, né? sim. Então, foi bem forte para mim. Essa sensação de refluxo deu quando você estava conversando com quem? Estava tocando em quem? Eu acredito, eu não lembro agora direito, mas foi do lado do meu pai. E Que é meu o pai lado que tem você não refluxo. tem. Aliás, eu acho que todo mundo aqui em casa tem. Ah, então vamos lá, fecha os olhos, imagine sua árvore à sua frente, todos os seus antepassados, e diga a eles: eu abro mão de trazer o refluxo para minha vida. E esse não poder digerir é de vocês, não é meu. Me olhem com carinho se eu escolho levar minha vida de uma maneira mais leve. Peço que vocês me abençoem. Imagine você respeitosamente devolvendo tudo isso que te provocava refluxo, porque agora isso não é mais necessário. Tudo bem aí? Olhem para cá que eu vou tirar uma foto. Nossa, sorriso. Joia. Muitíssimo obrigada, Ele querida. posso falar só mais uma coisinha Com que eu lembrei? certeza. Eu lembrei depois que a colega estava falando. É interessante que me veio uma informação, sabe, que eu nunca Hum, tinha pensado, hum, através da minha, deixa eu ver, da minha bisavó por parte do meu avô e do meu pai, né? hum, Que ela era índia. Eu nunca imaginei isso, mas na hora que eu tava, segurei a pedrinha, que eu fui mentalizar ela, eu não conheci, não sei quem foi, né? O pai do uhum, meu pai, tudo. Aí veio que ela era uma índia. Aí eu falei uhum. assim, ué, será? Sabe, ver essa informação em Sim, que ela lutou pela vida, essas coisas. E aí foi quando a colega falou, né? Aí eu meio que lembrei dessa informação que veio. Eu fiquei sim. meio assim, será que é verdade? Será que é mentira? Mas eu aceitei essa informação de Olha, ela pode não ter sido índia 100%, mas tinha lá uma misturança, né? Alguma energia, e daí vem o seu fazer hoje, porque você traz as crianças à vida de uma maneira mais natural, como ela, porque ela é doula, né?
Então, de uma certa forma, você está honrando essa avó, fazendo como ela. É muito lindo. E isso, e é justamente que eu tenho essa questão da minha profissão. É como se fosse alguma coisa enraizada em mim, porque eu queria parir, sabe? Quando eu tive minha primeira filha, eu sonhava parindo no meio do mato. Mas eram sonhos vívidos, Olha. sabe? E aí, quando eu tive essa informação, eu falei assim, nossa, deve ser que... eu nunca imaginava que na minha ancestralidade eu poderia ter, porque a parte do meu pai é bem... Assim, não tenho quase nada de informação, né? Então, sou muito grata por eu saber um pouquinho mais de minha história através desse movimento. Mas vai vir. Agora que a gente abriu. Oxe, tocou até a musiquinha. Agora que a gente abriu esse portal, vocês vão receber. Alguém, algum tio, alguma prima vai trazer alguma informação. É muito lindo esse movimento. Muitíssimo obrigada, meus amores. Eu vou subir essa gravação para o YouTube por conta de uma pessoa que queria participar e já falou, eu não vou poder. Falei, eu vou gravar, vou gravar. Mas aí eu vou passar para vocês também o link, tá bom? E o link do... Eu pensei de sortear as cartinhas. Eu falei, mas para cada um é uma pessoa, não pode ser a mesma. Aí eu lembrei desse Minuto de Sabedoria. E aí vocês tirem lá a energia dos ancestrais de vocês. Gratidão, meus amores. Até a próxima. Gratidão, maravilhosa semana para vocês, Gratidão viu? e até a próxima. Prosperidade. Igualmente. Sim, e a gente vai trazer essa força, né? Porque a gente fez esse exercício porque a prosperidade vem do pai e da mãe. E a gente acolhendo tudo isso, toda a história do jeito que foi, né? Vai, vai trazer a prosperidade para nossa vida. Um beijo, amores. Gratidão.